Para a gente montar o motor, a gente precisa de uma pilha. Eu soldei aqui 2 fios, mas a gente podia usar um pedaço de clips, um clips mesmo, e colar com fita crepe. Talvez funcionaria do mesmo modo. Não existe motor mais simples Mais do que simples esse. do que esse. Não existe. Isso aqui é um fio de cobre esmaltado, na qual enrolei no dedo, umas 4 ou 5 voltas. E os terminais desse fio estão aqui. E o importante, eu tenho que raspar o esmalte que tem no fio, porque esse fio de cobre ele tem uma película de esmalte, que é usado em transformadores. Então, existe um isolante que eu tenho que raspar com uma tesourinha, um estilete, dos 2 lados. Né? Agora, não posso raspar ela completamente. A gente vai ver por quê. A gente raspa apenas metade da volta dos 2 lados, a outra metade ela fica com o isolante. E um ímã também é necessário para o campo magnético. O ímã ele pode ser grudado aqui na pilha e a gente pode posicionar o rotor aqui e a gente pode ver que ele... Está montado o motor. Ele gira. Olha como é simples. Um ímã, uma bateria. E um quadro, que é o motor, quadro de fio. Agora, Cláudio, vamos tirar o ímã, para as pessoas perceberem o papel fundamental do ímã. Acabou. Acabou. Olha aí. Pronto. Posso até inverter o ímã. E o sentido de rotação se inverte também. Então, virando o ímã, o sentido também se inverte. Bom, aqui... Um motorzinho muito simples, mas fácil de ser construído. Né? Agora, vamos tentar entender aqui, né, Cláudio, como é que essas coisas aqui funcionam, né? Então, a gente vai pegar esse quadro grande. Explica aí, Cláudio, explica aí. Bom, então, esse quadro gigante é só para ilustrar, né? Isso aqui ele não tá funcionando, né? É só para ilustrar. Então, isso aqui seria equivalente a isso. A corrente elétrica vai passar, vai circular através aqui dessa pequena bobina, com essas espiras, e vai sair por aqui. Bom, quando a espira está nessa posição, né, e eu tenho um campo magnético, por exemplo, nessa posição, essas faces são os polos do ímã. Vamos supor que essa face é o polo norte, ou seja, o campo magnético está para cima. Aqui a corrente está num sentido, aqui a corrente está no outro sentido. Porém, ambos estão percebendo o mesmo campo magnético. Então, a corrente elétrica que enxerga esse campo magnético, por causa do sentido dessa corrente, ele vai experimentar uma força, vamos supor, para cá. Como esse outro lado, a corrente está no sentido contrário, ele vai sofrer uma força para o outro lado. Ou seja, nós vamos estabelecer um binário de forças. Uma força para cá, nessa parte de baixo, e uma força para lá, naquela outra parte. Ou seja, ele vai ser colocado em rotação. Ok. Então, na realidade, veja, o que aconteceu aqui, né, é que se aqui nós temos V, né, porque, na verdade, o efeito aqui é a força de Lorentz, né, e essa força é V vetor B. Então, quando a corrente está... Na verdade, os elétrons estão nesse sentido, né? Historicamente tem essa questão, né? A corrente é indicada num sentido, mas os elétrons, na verdade, se movem no sentido oposto. Mas o fato é que se eu tenho os elétrons com uma velocidade v nessa parte aqui, na parte de cima é menos v. Então, inverte o sentido da força.
Então, aqui eu tenho uma força F e aqui uma força menos F. Ou ao contrário, menos F e F. Ora, se eu tenho uma força F aqui, uma força menos F aqui, tenho aqui um binário. E isso, então, gira. Gira porque os elétrons nessa parte, né, os elétrons nessa parte experimentam a ação de uma força e os elétrons na parte de cima experimentam uma força no sentido oposto a isso aqui. Duas forças em sentidos opostos formam um binário. E o papel do binário num sistema é sempre colocar o objeto em rotação. Quero lembrar aqui esse aspecto né, da mecânica. Né? Ou seja, se eu tenho um binário, ele não desloca o objeto como um todo, mas coloca o objeto em rotação. É exatamente isso o que acontece aqui. Agora, o motor funciona por conta disso. Né? E, na verdade, claro que tem o aspecto de como ele é constituído. Ele tem que ter elétrons passando de um lado num sentido e no outro do outro, senão não vai gerar o binário. Né? Então, explicar o funcionamento né, de um motor é bastante simples e é só em termos de forças que cargas elétricas ficam sujeitas quando elas estão na presença de um campo magnético. Como eu disse antes, o elétron diria que é um campo elétrico, né, que ele está experimentando. E esse campo elétrico, de acordo com a teoria da relatividade, é V vetor B. Né? Agora, a gente chama essa força de força magnética, mas é do nosso referencial, na verdade, né, que a gente chama de força magnética. Né? Então, veja só a utilização da força magnética para a gente criar, né, para a gente construir motores e como isso facilita a nossa vida. Você queria adicionar alguma coisa? Só um detalhe importante de por que você tem que raspar o esmalte apenas de uma... Sim, isso é importante para os professores que vão construir o motor. Exatamente. Senão eles vão não ficar vão funcionar. Perdidos nisso. Ok. Então, isso se chama, no motor comercial, no motor industrial, ele é chamado de comutador. Então, os motores de corrente contínua, eles possuem escovas, né, que eles ficam comutando, ligando, desligando, ligando, desligando. Mas por que eu tenho que, então, ligar e desligar, ou seja, raspar metade apenas do esmalte? Porque a gente pode observar que, nessa posição, a força vai ser, supondo, para cá, nesse quadro aqui, né, nesse fio de baixo, e para lá, nesse fio de cima. Na meia volta seguinte, veja que a coisa se inverte. Claro. Ou seja, esse quadro vai experimentar uma força para lá e esse daqui força para cá. Ou seja, ele vai ficar que nem uma gangorra. Ou seja, quando ele está ligado, ele vai sofrer a força, mas na volta seguinte ele deve desligar. Então, por inércia, ele deve continuar o seu movimento e, de novo, fazer a força no mesmo sentido. Senão ele para ou fica fazendo uma gangorra. Fica oscilando, né? Então é um detalhe importante na hora de construir um motor. Muito bom, muito bom.